e vamos dar início ao evento. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão da Semana da Propriedade Intelectual. É uma satisfação ter vocês aqui com a gente, né, em mais uma sessão. Lembrando que a organização da Semana da Propriedade Intelectual, ela é do Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, Profinit, ponto focal, Universidade Federal do Piauí. Esse evento também tem o apoio do Sebrae Piauí e esse evento é um trabalho de entrega da disciplina Oficina Profissional, coordenado pelos alunos Samuel Moraes de Melo e Leonardo Ramon Rego Daltro Lopes. O nosso evento inicia agora, teremos o tema de direito autoral, mas antes eu queria lembrar a todos que participem do grupo VIP da Semana da Propriedade Intelectual no WhatsApp. Se você fez a sua inscrição, mas ainda não está lá no nosso grupo, eu vou estar colocando aqui no nosso chat o link para que você possa entrar e a partir daí você vai começar a receber todos os alertas e todos os informativos sobre o nosso evento. Este evento que ele vai ainda até sexta-feira. Então, todos os participantes que estão regularmente aqui entrando nas sessões serão certificados e a plataforma Simpla irá gerar este certificado para todos. Então, ao final do evento, na sexta-feira, todos os que participaram vão poder acessar a plataforma Simpla, né, com seu cadastro, seu login, e lá você vai poder baixar o seu certificado. Bom, pessoal, a semana ainda continua amanhã e sexta-feira, né? Então, só lembrando que amanhã a gente tem a palestra de desenho industrial, né? Como é que a gente pode estar utilizando aí o desenho industrial, quais são as formas de proteção, e a nossa palestrante será a Marina Reis. Na sexta-feira, teremos a palestra que vai abordar o tema de patentes, e teremos aí nosso palestrante, o Marconi Máximos. E hoje, a nossa palestra, como falei anteriormente, tem o título de O que são os direitos autorais e como eles podem gerar oportunidades para os pequenos negócios, com o palestrante Eduardo Camapum. Eduardo é advogado, especialista em direito digital, mestrando em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a inovação, pós-graduado em direito empresarial e copyright, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Piauí e membro da Comissão Nacional de Propriedade Intelectual do Conselho Federal da OAB. Seja muito bem-vindo, Eduardo. É uma satisfação ter você aqui com a gente. Né? De já agradecemos a sua participação e a sua disponibilidade para estar aqui hoje falando desse tema aqui com o nosso público. Né? Seja muito bem-vindo e agora eu passo a palavra para você. Fique à vontade. Olá, olá. Boa tarde a todos e a todas. Tá tudo certo aí com o áudio? Tudo certo. Estamos lhe ouvindo. Bacana. Deixa eu logo compartilhar na tela com vocês uns slidezinhos para conduzir aí o nosso bate-papo. Só um segundo. Foi? Sim, estamos vendo. Bacana. Então, pessoal, boa tarde mais uma vez a todos e a todas. Quero agradecer desde já, de coração, aí, o convite aí, que foi feito pelo Samuel, pelo Leonardo. Quero parabenizar a organização do evento. Não sei se tem outras pessoas envolvidas, mas na pessoa do Samuel e do Leonardo, eu parabenizo. Espero que seja apenas o primeiro de muitos. Um evento aí que está sendo um sucesso. Eu falo isso porque eu sei da correria que está do Samuel e do Leonardo aí, por conta aí do nosso no curso, no mestrado que a gente estuda junto. E mesmo na correria, eles estão conseguindo aí desenrolar e proporcionar esse evento com muita organização e com a participação de muita gente boa.
E eu começo dizendo que o tema de proteção dos direitos autorais é fascinante. Eu me identifico bastante porque eu já respiro essa temática já há alguns anos. Né? Para quem não sabe, além de advogado, eu sou músico, né? Já escrevia letras antes, né? Quando eu era mais jovem. Sou viciado em jogos eletrônicos e arranho um pouco de design, né? E criação de site nas horas vagas. Então, eu faço de tudo um pouquinho, mas o meu carro-chefe é a advocacia. Então, dito isso, eu destaco inicialmente a importância desse tema, né? Já visualizando um contexto que o mundo mudou, né? E hoje a proteção do direito de autor, né? Os direitos autorais e a possibilidade de monetizar essas criações intelectuais, ela está intrinsecamente relacionada com diversas outras áreas. E isso a gente vai poder notar quando a gente estiver falando um pouco mais adiante. Então, nós estamos vivendo em um cenário que estamos tendo, na verdade, é um privilégio, né, de presenciar uma transição do analógico para o digital, né, que as relações sociais, que as relações profissionais, elas estão se tornando cada vez mais dependentes do uso da tecnologia. Nós estamos vendo o surgimento de plataformas digitais, de serviços de streaming, de conteúdos que são viralizados na internet, hospedagem de trabalhos, de portfólios, projetos e por aí vai. E toda essa transformação na forma como as criações são disponibilizadas e levadas ao público, ela acaba gerando impactos tanto no sistema jurídico de proteção do direito autoral e mais ainda na quantidade de oportunidades para pequenos, médios e, por que não, grandes negócios. Né? Fica difícil, às vezes, visualizar o direito de autor na temática, né, do empreendedor. Mas, na prática, eu vou trazer alguns exemplos que se torna fácil essa interseção entre essas duas áreas. E como foi falado, eu não sei se vocês assistiram a primeira palestra do Ari, que falou sobre a importância do registro de marca. Amanhã a Marina vai estar falando sobre desenho industrial, né, e o foco agora são os direitos autorais, notadamente por conta da sua importância. Então, o primeiro passo é entender, e já passo aqui, que o direito autoral não é a mesma coisa que propriedade intelectual. O direito autoral está dentro da propriedade intelectual. Não, sem juridiquês, eu sei que vai ser um pouco, eu vou tentar ao máximo não trazer aspectos jurídicos e ser o mais prático possível. Né? Mas vamos aqui bater um papo sobre alguns temas. Dentro desse cenário, a resposta direta é que não. Né? Eu acredito que alguns dos palestrantes já tenham mostrado esse esqueminha que eu vou mostrar aqui, que é a subdivisão das áreas e das sub-áreas de todo o contexto da propriedade intelectual. E o direito autoral, ele é uma ramificação da propriedade intelectual, que se divide em outros 3 ramos, que é o direito de autor, os direitos conexos e os programas de computador. E a propriedade intelectual, além do direito autoral, ela tem a propriedade industrial e a proteção sui generis. Então, veja que existe todo um guarda-chuva, existe um guarda-chuva e que tem várias áreas dentro desse grande guarda-chuva que é a propriedade intelectual. E o que o direito autoral protege? Ele vai proteger os autores, vai proteger terceiros que de alguma forma participam da criação daquela obra. Nós chamamos esses direitos de direitos conexos, e eu cito aqui um exemplo que fica claro, essa identificação, que é a de um filme. Por exemplo, existe um roteirista e ele criou aquele roteiro daquele filme, ele tem os direitos autorais sobre aquele roteiro, e nesse filme existe a figura do ator, do figurante, da atriz, e esses vão interpretar as falas que estão dentro do roteiro. Então, essa é uma forma interessante de entender o que são os direitos conexos. Ou um outro exemplo é do intérprete de uma música.
né? Há o criador da música, quem escreve a letra, e há aquele que faz a interpretação daquela letra através da melodia, o instrumentista, o cantor, e etc. E o primeiro questionamento que a gente traz é de quem é o autor, né? O autor, para fins de direito autoral, é quem utiliza do intelecto para produzir sua criação. De antemão, eu destaco que autor é a pessoa física, é a pessoa natural. O autor não é a pessoa jurídica. Na prática, é o programador, é o pintor, é o roteirista, é o executor, é o compositor, é o editor de vídeo, o design gráfico e etc. Ele que é o dono dos direitos morais. E aí eu cito direitos morais e direitos patrimoniais. O direito moral é aquele que é ligado diretamente à personalidade, à subjetividade do autor, da criação. Ou seja, eles não podem, como são personalíssimos ligados à personalidade, eles não são transferíveis, eles não podem ser vendidos, eles não podem ser doados, eles estão eternamente vinculados à figura de quem criou aquela obra. E o direito patrimonial, que está dentro do direito do autor, ele já é um pouco diferente, porque ele já pode ser transferido, ele já pode, o titular do direito autoral, ele pode dispor, ele pode transferir para terceiros, seja pessoas físicas, seja pessoas jurídicas. E esse terceiro, ele passa a ganhar o direito de explorar economicamente aquela criação. E aí é onde o empreendedor deve ficar ligado nessa excelente oportunidade. E falaremos disso mais adiante. Um outro ponto, uma outra questão que muita gente confunde é na diferença entre direitos autorais e copyright. E aqui eu faço um parênteses nessa distinção. Porque o copyright ele é algo da gringa, né? É do direito anglo-saxão, é dos Estados Unidos, norte-americano. Já o direito autoral é coisa do Brasil. Então é importante não confundir. No copyright não se protege o criador da obra. No copyright se protege o direito de reproduzir aquela obra, que é totalmente diferente. É o direito de cópia. Protege-se a criação intelectual, não o seu criador. Então essa é a principal diferença entre direito autoral e copyright, né? Que às vezes muita gente fala de um, né, sendo que se está falando de outro. O que é protegido aqui é a expressão da ideia, e não a ideia em si. Então, veja, o direito autoral ele não protege a ideia. Se você tiver uma ideia e não materializar aquilo numa plataforma, num papel, em algum objeto, se ficar apenas no campo das ideias, ele não vai, não vai ser de direito autoral. Só um segundo aqui, deixa eu ligar aqui. Desculpa. Prosseguindo. Então, quais são os tipos de criações passíveis de proteção? Isso a lei vai dizer, ela cita diversos exemplos, alguns inclusive eles não se encontram taxados na lei, porque a lei é uma lei antiga, e nós temos muitos exemplos que foram criados hoje, né, pode-se dizer, nos últimos anos, como os memes, as lives. Então, são exemplos que foram criados no decorrer do tempo. Então, o que são passíveis? Desenhos, livros, traduções, programas de computador, base de dados, e por aí vai. Aplicativos, design de sites, roteiros, personagens, culturas, tatuagens, uma infinidade de exemplos são passíveis, né, de proteção do direito autoral. E o que não é passível de proteção? Ideias, como foi dito. Procedimentos normativos, sistemas, né, métodos, esquemas, planos, formulários em branco, agendas, calendários, textos de tratados. Então, tudo isso não é passível de proteção, né, pela lei do direito autoral. Mas para ter uma proteção é necessário apresentar
dois requisitos. O primeiro requisito deles é a originalidade da obra. A gente não pode criar algo e sendo cópia de outra criação, né? Sendo derivada de outra criação. Precisa ser uma obra originária, única, né? E não passível de cópia. E o outro requisito é a criatividade, né? Que é de mais fácil compreensão e de mais fácil identificação. O mais difícil é você saber se realmente aquela obra é originária, considerando que se você criar uma obra aqui no Brasil, a gente não sabe se aquele criador já, né, não pegou de uma obra que foi criada lá no Japão, por exemplo, né? Então, fica às vezes difícil você atestar essa originalidade da obra, mas é um dos requisitos. E o registro é ou não obrigatório? Para a lei de proteção do direito autoral, diferentemente das marcas, por exemplo, que é obrigatório o registro junto ao INPI para se ter a proteção, o direito autoral ele independe de registro, ou seja, ele é totalmente dispensável, o registro, né, em algum órgão, em alguma plataforma, porque se houver meios de comprovar que aquela criação é do autor, se for possível a gente comprovar a anterioridade, né, no uso, isso já vale como prova. Então, o registro ele é declaratório, ele é facultativo, ele não é obrigatório. Mas aí vem a teoria do e se, que eu sempre gosto de questionar quando eu falo de direitos autorais. E se? Beleza, não precisa registrar, mas se alguém toma conhecimento da obra quando ainda ela é pouco conhecida, e se alguém registra essa obra primeiro do que o verdadeiro autor, e se alguém consegue, de alguma forma, fazer uma cópia, e se alguém começa a divulgar na internet a obra como se fosse dela, e começa a ganhar muita grana, e se N possibilidades. Daí a importância do registro, porque ele associa a obra a uma data, associa a obra a uma hora, né? A prova temporal em relação à autoria. E isso tem validade internacional, porque nós participamos, o Brasil participa de uma convenção, o Brasil e mais 160 países aproximadamente, um pouco mais, que é chamada de Convenção de Berna, ou seja, se o registro é feito aqui, de alguma forma, ele automaticamente vai ter validade nos outros países que fazem parte dessa mesma convenção. E essa proteção ela dura 70, por mais 70 anos, né? Enquanto o criador estiver vivo, e dura mais 70 anos depois da sua morte. E isso é daí a importância, né, de se ter o registro formal. Então, eu como profissional da área, eu sempre recomendo o registro. Nós trabalhamos assessorando criadores de conteúdo no escritório, e sempre dizemos, faça o registro formal, porque é uma garantia maior, tanto para o titular do direito autoral, quanto para o empresário que estiver explorando economicamente aquela criação. Então, na verdade, o registro tem esse caráter declaratório, porque mesmo fazendo o registro, alguém pode vir ali e reivindicar, né? Mas caso haja uma disputa judicial, por exemplo, que a gente nunca espera, e isso acontece, mas isso acontece demais, é essencial que a parte possua meios para comprovar, né, a sua autoria e evitar maiores prejuízos, como perdas e danos, né, indenizações, né, que podem ocorrer durante um processo judicial. Pois bem, por isso é importante pensar na proteção da propriedade intelectual desde a concepção do negócio, isso falando diretamente para os empreendedores, ou então para o autor daquela obra que, de alguma forma, vai explorar economicamente. A gente sabe que ter uma brilhante ideia, ter um público-alvo, ter a grana na mão para investir, ter um bom plano de negócio, são excelentes estratégias para se ter sucesso, né? Mas o que muitos empreendedores fazem, e eu considero um erro gravíssimo, é não pensar na propriedade intelectual desde a concepção do negócio, desde o iniciar, né? De dedicar um pouco dos recursos financeiros para investir em proteção, para investir em gestão da API, da propriedade intelectual, porque muitas vezes, isso na grande parte das vezes, aquele ativo intangível, a sua propriedade intelectual,
da empresa, o direito autoral, ele é tão valioso quanto, até às vezes, até mais do que os bens materiais que está ali dentro de uma empresa. Então, daí a sua importância. E outros aspectos de vantagem, né? Como a garantia de uma vantagem competitiva no mercado, pensar na proteção facilita a captação de investimentos, ela estimula operações societárias, ela protege contra o uso não autorizado e contra a concorrência desleal. São algumas outras vantagens de se pensar na propriedade intelectual desde a concepção do negócio. Um outro ponto que precisa ser destacado é esse, em relação à exploração econômica dos direitos autorais. São duas possibilidades de se explorar. Logicamente que o autor da obra deve receber uma contraprestação sempre, mas para isso existem duas formas de se negociar, através do contrato de cessão e através do licenciamento. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar em um desses termos. A cessão, ela é uma transferência definitiva dos direitos patrimoniais, ou seja, do direito de poder explorar economicamente aquela obra, de usar, vender, dispor, e por aí vai. Então, ela pode ser total ou parcial, e aqui existe um contrato com cláusulas, elencando as condições, os valores, a forma de uso, outras considerações, e essa cessão ela faz com que o criador perca os direitos patrimoniais dessa obra, porque eles foram cedidos para um terceiro, mas os direitos morais não. Né? Os direitos morais eles são irrenunciáveis, são intransferíveis, ele sempre vai ser do autor. Já a licença, ela não é uma transferência definitiva, ela é comparada a um contrato de aluguel, por exemplo. A cessão é comparada a um contrato de compra e venda, só para ficar mais claro. Então, a licença ela é uma autorização, ela é uma permissão de uso. Um exemplo prático é o licenciamento para uso de software. Quem aqui nunca instalou um programa na sua máquina, né, no Windows, no iOS, em que você está lá instalando um software e ele obriga você a clicar, fazer um opt-in em algum momento da instalação, você aceitando a licença de uso daquele software. Isso é comum demais. Então, essa é a licença ela não é definitiva. Aqui eu trago uma expressão, o direito autoral gerando oportunidades para pequenos, médios e grandes negócios, que é o ponto central do nosso bate-papo aqui. Né? E a gente pode concluir, sem dúvidas, que o direito autoral ele gera oportunidades. Né? E a gente encontra inúmeras inovações legais. Há infinitas possibilidades de se explorar economicamente esses ativos. Seja você pequeno, médio ou grande empreendedor. Olha só. Primeira possibilidade que eu vejo é a oferta de soluções de hospedagem, publicação, distribuição e gestão para detentores de direitos autorais. Vejam só, os maiores exemplos do mercado. Quem aqui nunca ouviu falar de alguma dessas plataformas? Nós utilizamos praticamente todas elas. Né? São startups que atuam através da tecnologia ou com o uso da tecnologia. E a matéria-prima para isso, de como elas funcionam, além dos nossos dados pessoais, é a disponibilidade de conteúdo, da criação derivada do intelecto humano. Então, cada startup dessa, que hoje são grandes empresas, ela utiliza de alguma forma, seja direta, seja indiretamente, o trabalho humano. E com isso gera renda. Veja só o caso da Amazon. Quando se fala na venda de e-books, que vem transformando de forma drástica o mercado de direitos autorais. Hoje, muitos autores, eles não mandam mais suas obras para editoras, para fazer impressão, para negociar, para a livraria fazer a diagramação, a comercialização, não. O autor, ele mesmo, ele faz a autopublicação. Então, ele se torna o responsável por todo esse processo. Então, vejam essa oportunidade que já vinha sendo feita há muito tempo, mas tornou de forma escancarada para todo mundo
uma grande oportunidade de negócio e que uma das maiores empresas do mundo vem explorando e sendo líder no mercado há muito tempo. O outro exemplo, logo abaixo, é da Score. Score é uma startup, uma EdTech, né, uma startup brasileira que atua no ramo da educação e ela disponibiliza uma plataforma de educação corporativa. E ela trabalha com conteúdos produzidos por terceiros, né, com hospedagem. E nesse tipo de empreendimento, o empreendedor que está por trás dessa empresa precisa ficar ligado à proteção dos direitos autorais, porque ele está explorando de alguma forma, mesmo que indiretamente, né, na parte de hospedagem, de disponibilidade da plataforma, mas ele precisa ficar ligado à política de direitos autorais do usuário e dos clientes. Porque lá se você entrar numa plataforma dessa, vai ter uma política de privacidade, vai ter os termos de uso, e nos termos de uso vai ter questões relacionadas de como esse conteúdo é disponibilizado, isenção de responsabilidade ou acarretando responsabilidade em caso de infrações, de publicação de conteúdo que não é do autor. Isso tudo está nos termos de uso e o empreendedor precisa ficar atento a essas questões ligadas ao direito autoral, porque ele está, de alguma forma, indiretamente explorando essa atividade. Os casos aí da Netflix e do YouTube. O core business da Netflix é a hospedagem de filmes, séries, documentários. Certamente há aí por trás questões ligadas a direitos autorais, de quem criou o roteiro do filme que está sendo disponibilizado na plataforma, da produtora, dos intérpretes, as músicas que são executadas ali naquela plataforma, o YouTube da mesma forma. Até mais abrangente, porque no YouTube, além de filmes e outros produtos, lá há videoaulas, né, há vlogs, há uma infinidade de infoprodutos lá. Eu coloquei um exemplo bem legal aí da Hotmart. A Hotmart hoje ela se tornou um unicórnio, acho que foi esse ano, corrija se eu estiver errado, Samuel. E o core business deles é a disponibilização de conteúdo, de infoprodutos, de obras intelectuais, de textos, de vídeos, isso tudo de terceiros para terceiros. Eles fazem, de certa forma, eles fazem uma intermediação, né? Os caras cresceram tanto que eles atendem criadores de conteúdo em mais de 100 países, né? Proporcionando transações de produtos, de serviços para milhões de clientes, né? Consumidores. Trouxe o exemplo aí do Pinterest, do Behance, FreePix, né, que são plataformas que hospedam imagens, projetos de ilustrações, né, muito utilizado por designers, né, e pessoal da arquitetura, da engenharia, e que também certamente há nessas plataformas uma atenção especial ao uso do direito autoral de forma consciente, ao uso correto, né, que são por conta da utilização, para que não haja prejuízos, tanto de ordem moral quanto de ordem patrimonial para o detentor do direito autoral de quem criou aquela obra. Apenas alguns exemplos, né? E existem milhares aí. Seguindo, uma outra oportunidade que eu consegui visualizar é na oferta de soluções de proteção para detentores de direitos autorais. Vejam só, o que alguns empreendedores vêm fazendo. Eu trouxe essa notícia aí da Victories, né, que ela é uma startup que protege direitos autorais online, né, e promete acabar com a fraude e com o plágio. Então, foi uma oportunidade que começou com essa startup em 2014, mas que hoje existe outras, e eu vou trazer elas para vocês conhecerem. O que é que eles fazem? Através de uma solução tecnológica, eles encontraram um jeito de fazer o registro de direitos autorais, né, porque uma das dores do titular de uma obra continua, né, na verdade, sendo o excesso de burocracia, o alto custo, né, e o defasado formato de proteção das obras disponíveis no mercado. Hoje, o que a gente tem? O que um autor tem disponível se quiser fazer o registro de um livro, por exemplo? Nós temos a Biblioteca Nacional, né, que é um sistema que já existe há mais de um século, né, nesse formato,
né? O responsável deve pagar uma guia, preencher formulário de requerimento, envia para o escritório de direitos autorais, juntamente com cópia, enfim. É uma burocracia gigante, né? A biblioteca pede um prazo de até 90 dias para poder averbar esse registro. E, em resumo, burocracia e demora. E o que é que eles fazem? Eles, de uma forma rápida, eficiente, através de uma certificação auditável de tempo, de data e de hora, eles fazem prova da anterioridade em questões de segundo, né? Então, tem um baixíssimo custo, é menos de R$ 30 por registro. Então, vejam só, né, a disrupção que acontece também na seara dos direitos autorais, e que foi uma forma encontrada por essa startup para poder, né, sanar essa dor que existia para os detentores de direitos autorais. Aqui eu trago o exemplo também da Original My e da Verifact, que cada uma trabalha. A Original My é uma startup que surgiu no mercado com a mesma ideia da Victory, só que eles usam uma outra tecnologia, né? Eles usam a blockchain, né, para fazer o registro de conteúdo. Mas da mesma forma que tem garantia de integridade, tem garantia de imutabilidade, de anterioridade, né? É possível registrar aqui textos, é possível registrar vídeos, código-fonte, enfim. Também gera um certificado de autenticidade que é imutável. Aquele arquivo ele é calculado, gera um hash. Então, é toda uma tecnologia por trás para poder, em eventual processo judicial ou em eventual disputa extrajudicial para saber de quem é determinada obra, você tem ali uma tecnologia ofertada por uma startup, por uma empresa, seja ela pequena, média ou grande, disponibilizando para o titular de direito autoral uma excelente solução, né? E tem diversas outras aplicações surgindo no mundo, não só para registro, mas também até para rastreio de direitos autorais. De que forma? De escritórios de segurança de tecnologia que eles oferecem serviço para implementação de medidas técnicas. O que é que eu quero dizer? O que é que eles fazem? Eles inserem códigos, tags, metadados nos arquivos, em um livro, por exemplo, para proteger contra a pirataria, para detectar a pirataria, detectar a reprodução, né, o copia e cola daquele conteúdo, identificar os autores. Isso é inserido muito em softwares, né? Eles colocam lá um programa que manda o MAC address, né, que é o IP também, e aí quem fez a cópia é notificado sobre uma busca e apreensão, né, ou então para parar imediatamente com o uso, né, e isso também existe para conteúdo. Bem, o Verifact trabalha da mesma forma, né? Ele faz uma prova forte de autoria também, só que aqui eles não trabalham na blockchain, né? E eles trabalham com um carimbo de tempo que usa um certificado digital, né? O ICP Brasil. Eles fazem uma assinatura digital, mas eles geram também provas de anterioridade e de integridade. Geram logs, geram relatório, e tudo isso serve para criadores de obra para que eles utilizem, né, essa plataforma para registrar as suas obras. É mais ou menos, acho que custa R$69 para fazer um registro na Verifact, né? Na Original My eu não lembro de cabeça. Seguindo. Uma outra oportunidade de negócios no campo aí do direito autoral é ofertar soluções inovadoras pensando em quê? Inteligência artificial. É o que vem sendo um pouco distante da nossa realidade, mas futuramente vocês vão ver que vai ser, inclusive, uma matéria de discussão. Vejam só essas duas notícias. Ó. Inteligência artificial criando arte. Qual o limite para a substituição dos humanos? Que é a matéria do Tilt. Outra matéria da Startse. Pesquisadores usam inteligência artificial para revelar obra inédita de Picasso. Bem, pensando aqui do ponto de vista do empresário, do empreendedor que vai usar esse tipo de tecnologia, é importante ficar atento, porque surge uma grande discussão.
né? Porque se a gente partir do pressuposto de que as obras intelectuais, elas são criações humanas, de pessoas físicas, naturais, fica realmente difícil entender e até aceitar uma notícia dessa, de que uma máquina, uma inteligência artificial, ela pode criar obras com características da originalidade e da criatividade. Para a lei brasileira, isso não vale, mas nós temos projetos de lei da mudança da lei de direitos autorais, e dentro dessas discussões do projeto de lei, há questões relacionadas à inteligência artificial e que vêm sendo debatidas lá. Como é que vai ser no futuro, daqui a 10, 15, daqui a 30 anos, em relação aos direitos autorais e o seu uso através da inteligência artificial? Então, esse é um grande desafio. E só que a gente vem observando cada vez mais o surgimento dessas tecnologias, principalmente por aí afora, né? Que elas conseguem diretamente ou até indiretamente criar obras intelectuais, né? E essa e fica sendo a grande discussão. Olha aqui, um caso interessante. A Amper Music é uma startup que foi comprada posteriormente pela Shutterstock, né? Vocês conhecem essa plataforma de hospedagem de conteúdo. Então, ela trabalha em cima da inteligência artificial. O que é que ele faz? Eles cria música a partir da base de dados, de melodias que já são padronizadas, que já está no banco de dados, e aí cria uma melodia única, original. Então, a inteligência criando uma obra de arte única. Então, a tecnologia vem causando, né, no cenário da criação de obras esse leque de oportunidades. E é uma excelente oportunidade para os empreendedores, né? Falar um pouquinho aqui sobre os programas de computador, né, que também está dentro do leque da propriedade intelectual, subnicho direito autoral. Estes são objetos de proteção autoral. E eu vou trazer só uns comentários aqui, principalmente em relação ao que nós estamos vendo hoje. Nós vivemos na era dos apps, né, dos aplicativos móveis que criam soluções, aplicativos que criam funcionalidades para tudo, para todos, e isso tudo vem acontecendo em razão do avanço da tecnologia e que impacta diretamente nos direitos autorais. Vejam só, o programa de computador ele é subdividido em estrutura, né, que é o sistema operacional, e os aplicativos, que é o aplicativo é instalado dentro da estrutura, que é o sistema operacional. Então, vamos focar aqui apenas nos aplicativos. Quando a gente fala de aplicativo, a proteção ela protege tanto o código-fonte quanto o design, a forma de organização de como ele se apresenta diante do usuário. E não se confunde com o logotipo do aplicativo, né, que recebe outro tratamento, né, que já é proteção marcária, que já foi comentado pelo Ari na nossa primeira palestra. E os mesmos comentários sobre o registro das obras intelectuais vale aqui para os softwares. O registro ele não é obrigatório, ele é facultativo. E ele serve para garantir apenas a anterioridade. Então, é sempre bom registrar, lógico, mas ele não é obrigatório. Só que, diferente do que é feito nas obras protegidas pelo direito de autor, que pode ser feito em qualquer plataforma, inclusive diversas startups aí sendo criadas para fazer a proteção e o registro, o programa de computador ele deve ser registrado junto ao INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, na mesma autarquia onde são registradas as marcas. Então, vejam só, essa diferença. Então, o criador do software ou do aplicativo é aquele que produz o código-fonte, é quem desenvolve o programa. Ele é que tem os direitos patrimoniais, ou seja, de explorar economicamente. Ou seja, lógico, exceto quando ele é contratado por uma empresa ou por uma pessoa física para criar esse programa. E isso vem acontecendo demais. Aí, nesses casos, os direitos serão de quem efetivamente fez a contratação, né? E essa transferência de direitos se dá também por cessão ou transferência de titularidade da obra intelectual, ou por licença, né? que é
a autorização de uso, que a gente comentou. Enfim, nós estamos vendo um crescimento diário no número de empresas que ofertam serviços. Ó, vejam, uma migração total do off para o on, né, do mundo analógico para o digital. Diversos aplicativos, programas, sistemas. A pandemia, ela fez com que muitos negócios migrassem, fizessem essa migração até mesmo por obrigação. Então, várias empresas estão criando seus próprios aplicativos como forma ou de alavancar os seus negócios, ou de melhorar processos, inovar de uma forma geral. O próprio Sebrae, me corrija, Samuel, se eu estiver errado, ele oferece um programa de incentivo, de consultoria para pequenos empresários que queiram criar seus próprios aplicativos. E tudo isso, toda essa dinâmica, né, está dentro desse grande guarda-chuva que é o direito autoral, que oferece excelentes oportunidades para quem quer empreender. Eu citei aqui diversos exemplos e para quem quem vê de fora pensa que o direito autoral é algo ali focado apenas na subjetividade, somente de quem criou a obra. Mas depois que a gente consegue ver o lado do empreendedor, ele consegue de diversas formas explorar aquele direito autoral. E eu citei diversos exemplos. E só aqui concluindo, né, para encerrar com uma frase bonita, que eu gosto muito da frase do Alvin Toffler, que é um futurista norte-americano. Ele fala que o analfabeto do século XXI é aquele que sabe ler, escrever, né, mas é aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. E isso vale muito no campo do empreendedorismo. E com essa frase aí eu encerro minha fala, Samuel. Eu fico à disposição de todos para sanar a dúvida, trocar alguma ideia, né? Eu te agradeço demais aí pelo convite mais uma vez e parabenizo aí a todos pela organização. Maravilha, Eduardo. Foi muito boa a sua palestra, né? Realmente esclareceu muitos pontos importantes. E agora, pessoal, eu convido todos aí que queiram fazer as perguntas, né? Que queiram interagir. Está aberto para todo mundo poder, se quiser falar, ou então postar aqui no chat, que a gente vai encaminhando as perguntas e vamos interagindo aqui. Estou vendo aqui que no chat já tem uma pergunta, Eduardo, é uma pergunta do Dilson Cristino. As obras intelectuais, mais precisamente vídeos do YouTube, que demonstrem um determinado ensinamento, podem ser disponibilizados aos alunos, principalmente nesse período de pandemia, sem ofensa aos direitos autorais? É preciso sempre dizer que a divulgação é para fins educativos? Bacana a pergunta. Eu esqueci só o nome de quem perguntou. É Dilson. É o Edilson. Só Legal. Dilson. 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 É. Ô, Dilson, bacana a tua pergunta. Sim, olha, é o seguinte, hoje o YouTube é a maior plataforma de disponibilização de conteúdo do mundo. Há uma infinidade de variações de todas as naturezas. E é sempre importante, lógico, o YouTube ele segue o regramento dos Estados Unidos de copyright e ele tem uma ferramenta lá que se chama o Content ID, né, que é para quando você vê algum conteúdo que viola o direito autoral, né, você recebe, só fazendo um parênteses, você recebe um determinado número de strikes, né, o seu vídeo é derrubado. Não, isso acontece muito, às vezes você upa um determinado vídeo, um determinado conteúdo no YouTube e do nada o seu vídeo cai e você fica sem saber por quê. Né? Então, é quando ele recebe um determinado número de strikes e já fica pré-programado pela plataforma. E quando você vai hospedar algum conteúdo no YouTube, é sempre importante ficar atento às questões relacionadas aos direitos autorais. Se você realmente está upando uma obra que não é sua, é importante você colocar a fonte. É importante você dizer que aquela obra não é sua, que você está reproduzindo. Né? Agora, se
logicamente, se a obra for do próprio titular, né, não vai haver essa necessidade, mesmo que esse conteúdo seja educativo. Mesmo ele sendo educativo, é obrigatório você fazer a menção do criador, é onde entra as questões ligadas ao direito moral, né? O direito moral do criador, ele sempre vai estar vinculado, que é o direito de você ser citado em todas as obras, né? Infinitamente, até a sua morte por mais 70 anos. Bom, chegou, Eu chegou mais. tenho uma dúvida. Posso Não, perguntar? pode, fique à vontade, pode perguntar. Oi, tudo bem? Eu sou a Elisângela. Deixa eu te perguntar aqui um fato que aconteceu. Então, assim, se você trabalha com uma metodologia e você foi a primeira a trabalhar em determinada universidade com essa metodologia e teus superiores publicam algo com essa metodologia a partir do seu conhecimento, a partir aliás, da informação que você colocou e publicam isso sem você participar, isso é uma agressão ao direito da pessoa, direito autoral ou não? Eles podem fazer uso dessa informação na metodologia que você aplicou e que validou dentro da universidade? Oi, Elisângela, tudo bom? Ó, Tudo excelente a bem. tua pergunta aí, porque é o seguinte, a lei de direito autoral, ela veda a proteção de métodos. Sim. Se você criou uma metodologia, aí se encaixa está dentro do subgênero de métodos, ela não tem a proteção autoral. Então, Tá, você mas, pode... mas se você aplica essa metodologia infinitas vezes e você dá resultados positivos e você ganha prêmio por isso dentro da universidade, os teus superiores ainda assim ficam isentos de algum tipo de punição intelectual? Aí entra a seguinte questão, o seguinte comentário. É só pela questão de você Não, não ter não, sido com certeza. citado. Não, com certeza. Você criou um método, esse método se tornou, você materializou, né? E você disse Isso. aí que começou a atrair resultado, gerou resultado. Isso. Quando você está dentro de uma empresa ou de uma universidade, você deve ter assinado algum contrato em que há cláusulas relacionadas aos direitos autorais. Tá? E nessas cláusulas pode estar escrito, eu não vi, isso vai depender muito do caso concreto, a de que a empresa ou a universidade, a faculdade, ela vai ficar com os direitos autorais patrimoniais em relação àquela obra que foi criada, ou os resultados que foram gerados a partir do intelectual do professor, do aluno, enfim, de quem assinou aquele contrato. Então, é vinculativo. Então, a partir do momento que você assina esse contrato, você está passando os direitos autorais de tudo que foi gerado, né, do intelecto, do seu intelecto. Lógico que não vai tirar os direitos morais, mas os direitos patrimoniais, eles podem ser transferidos de forma total. Certo. Então, de acordo com que o tal do termo de sigilo, não é isso? O termo de sigilo é uma das formas de evitar a divulgação não autorizada, né? Mas o que vai, no caso concreto, inserir aí no seu questionamento é o contrato em si assinado entre o criador e a empresa que está ali fazendo, né, no caso, o seu superior, né, a cláusula contratual é que vai estar fazendo com que o produto gerado pelo seu intelecto está passando para a universidade. Não, em relação à universidade, isso aí não tem problema não, até porque essa metodologia gerou um produto, e o produto está no mercado. Inclusive tem briga entre briga sim, isso aí é conflito de interesse, né? Entre um doutor que se utilizou do maquinário público, certo? Montou uma empresa para ele, e simplesmente vendeu os resultados para uma outra empresa. Né? Uma empresa, ou seja, grande, com estrutura de indústria mesmo. Né?
Você não vai fazer um dermocosmético e colocar em indústria caseira. Você tem que ter muita tecnologia. Mas eu te digo assim, se você acionar a própria universidade, a universidade ela pode interferir nisso. Ou seja, se tem 4 pessoas e você foi aqui e colocou deu todos os resultados, e em uma publicação internacional de capítulo de livro, eles não te adicionaram, sendo que você é que produziu é o seu intelectual que está ali, que deu referência, olha, está atuando em tal ponto, entendeu? Exato. É nisso que eu quero. Aí entender. entra o direito de crédito. Você tem um total direito de ter o crédito em relação a, pelo menos, no mínimo, a citação. A citação, isso. A citação. Isso, Isso aí direito de crédito. é consenso, não é? Agora, é importante a gente sempre visualizar o que está por trás dessas nuances que foi dito, que são questões meramente contratuais, para saber Sim. o que está sendo cedido, o que não está. Não é tanto nem por dinheiro ou qualquer tipo mas assim, eu acredito que é pelo respaldo intelectual da luta que você teve, entendeu? Tudo bem que a metodologia ela não possa, não deva ou não é para ser, ela tem um direito em cima dela, por exemplo, porque se você aprende ou repassa um aluno, tudo bem, mas se você está ali, você é a primeira e dentro da instituição você colocou, como é que a gente diz? Você deu resultados palpáveis, entendeu? Um detalhe, é resultado que nem a L'Oréal Paris deu até hoje. Ela sabe que tem lá, entendeu? Ela sabe que existe aquilo ali, mas ela nunca identificou como tem aquela ação, certo? Do segundo mensageiro. Então, você aqui, uma pessoa do Piauí, está lá na UFMG, né? Eu fiz minha pós-graduação na UFMG. Eu sou pessoa pública, pode dizer isso. Então, eu trabalhei nessa metodologia e descobri que determinado receptor libera óxido nítrico a nível de folículo, né? Então, a L'Oréal Paris não tem esse achado, e você deu essa informação, e eles publicaram uma informação dentro do conteúdo, numa revista, aliás, numa publicação internacional, e não te citaram. Eu acredito que é o mínimo a dar ao César o que é de César, né? Então, assim, eu gostei dessa questão do direito de crédito, sabe? É bom que não vai passar em branco. Eu acho que tem que determinar nós, cientistas, e acho que todas as pessoas que se colocam para aprender, desaprender e reaprender, elas devem sim procurar, entender? O meio que elas estão dentro do contexto brasileiro, né? Exato. Tanto é que existe o autor, quem cria, e existe o titular dos direitos, né? Para faz toda essa diferença, para nunca ser esquecido quem efetivamente criou. Então, justamente. Mesmo aquele que criou, ele tem que ser, né, mencionado. Existe o direito moral, que é intransferível. É intransferível. Então, é sempre importante fazer essa diferenciação para não ter esse tipo de conflito, né? Olha, eu adorei, viu? Muito obrigada. Hoje eu adoro, nota 10. Muito obrigada mesmo. Maravilha. Eduardo, tem mais uma pergunta aqui no chat. Uma pergunta da Marina. Em relação à inteligência artificial, seria passível de proteção por direitos autorais, não sendo ela uma criação do espírito humano? Marina, é a Marina que estuda com a gente, né? Marina, para o Brasil ainda não há a possibilidade de se ter uma inteligência artificial para criar uma obra. Porque a própria lei de direitos autorais, ela diz, o autor da obra é uma pessoa física. Então, a partir do momento que aquela obra é gerada, eu falo obra no sentido geral, né, amplo, pode ser qualquer tipo de obra. A partir do momento que aquela obra é gerada por algoritmos ou por machine learning, né, por uma sequência numérica, já, por mais que aquela sequência, aquele algoritmo seja criado por uma pessoa humana, a criação vai ser de quem criou o algoritmo, de quem fez a inteligência artificial, e não da máquina em si. Então, se aqui no Brasil surgir alguma, e pode ser que já tenha alguma startup que trabalhe
com essa dinâmica, a criação, para fins de lei de direitos autorais, é de quem criou a inteligência, e não da inteligência em si. Maravilha. Mais uma pergunta aqui de Jona Oliveira. Por favor, tenho uma dúvida. Slides produzidos por professores para usarem em salas de aula. Esse material é de propriedade autoral do professor ou da escola-universidade? Boa pergunta. Esse questionamento entra basicamente no que a gente vinha comentando na resposta anterior, né? Há entre professor e escola e universidade um contrato em que o material que é produzido para fins de execução das aulas, eles são da escola, da universidade, da faculdade. Então, há uma questão contratual em que o professor ele cede seus direitos autorais daquele material para a escola e para uso exclusivo da escola, né? Mas, lógico, o direito moral não vai nunca ser deixado de lado. Então, se aquele slide vazar para alguma outra plataforma, por algum outro aluno, ou pela própria escola, que não seja, né, utilizado dentro da escola, aí aquele professor, dependendo do que estiver constando nas cláusulas, mas eu vejo que dependente de cláusula de direito moral, ele é único, é universal, ele tem direito de reivindicar, né, perdas e danos por isso. Em resumo, o material produzido pelo professor é por questões contratuais e direito autoral é da escola. Uhum. Gostei dessa Perfeito. notificação. Mais uma aqui da professora Patrícia Ribeiro Costa. Parabéns, Eduardo. Excelente abordagem. Estou desenvolvendo uma ideia em que nosso produto será o desenvolvimento de um aplicativo como solução para o problema em estudo. Não tenho interesse em abrir empresa. Como terei retorno pela ideia se a propriedade intelectual será para quem desenvolver o aplicativo? Fiquei com essa dúvida. Bacana. Primeiro, a ideia em si não é direito autoral, né? Mas a partir do momento que essa sua ideia se transformar em aplicação, mas você não tem interesse de abrir a empresa, o que é que pode ser feito em relação a isso? O famoso contrato, né? O famoso contrato. Você não vai desenvolver aquele aplicativo, mas você pode contratar alguém para desenvolver o aplicativo, e aí você vai ter o direito autoral daquele aplicativo. O desenvolvedor vai ser um contrato de prestação de serviço, né? Por mais que ele desenvolva, mas o direito autoral vai para você, porque você transformou a ideia e materializou. E aí você pode, através de licença ou através de uma cessão de direitos, começar a explorar economicamente os seus direitos patrimoniais. Perfeito. Eduardo, assim, os direitos autorais também é uma grande oportunidade, né? Você vê que hoje você tem aí pessoas, né, como você bem citou, criando e-books, livros, né, colocando na Amazon, e a partir dessa criação gerando receita, né, gerando ali, né, ganhos apenas com suas criações, né? É algo muito interessante para se explorar, né? Criação de livros, das músicas. Você sabe que eu estava vendo aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, né? E lá ele fala as formas de se enriquecer, né? De forma passiva, que ele considera a forma inteligente de enriquecimento. E uma das coisas que ele coloca lá é justamente, né? Você ganhar dinheiro através de royalties, né? Que é o licenciamento, né? Da propriedade intelectual. Então, realmente é algo muito bacana para ser explorado aí pelos empreendedores criativos. Isso mesmo. Exatamente. E os royalties, Samuel, é algo mesmo que deve ser respeitado por toda e qualquer empresa que pretende explorar, porque é a única forma, né, do detentor de direito autoral, né, receber, né, por aquilo que ele foi criado, né? Exato. É no mínimo justo. Ô, Eduardo,
Obrigado por participar do nosso evento aí. Eu tenho uma pergunta. Você mostrou aí alguns aplicativos que, vamos dizer assim, o principal produto dela, entendi eu, que seria a venda da desburocratização de todo esse processo, né, de registro autoral. Não é isso? Há uma entidade máxima, seja ela, acredito que se houver, deve ser governamental, que regule esse tipo de serviço? Não, Leonardo, não existe diferentemente da propriedade industrial, né, que a gente tem o INPI como autarquia. No campo do direito autoral, a gente é regulado por uma convenção, né, uma convenção de Berna, com mais de 160 países, que entraram no consenso, né, colocaram o direito autoral como um direito supremo. E a nossa lei de direito autoral, ela não obriga o registro daquela obra, mas se de alguma forma você conseguir comprovar que aquela obra é sua, aí está valendo. Aí foi aí que os empreendedores acharam uma oportunidade, né? Viram a dor do mercado, do detentor do direito autoral, que demorava para sair um certificado de registro, e aí começaram a apresentar, criar soluções para desburocratizar isso aí. Mas isso não há uma autoridade. O que a gente tem é uma lei que faculta, né, o registro, e aí o empreendedor, sabiamente, achou uma brecha aí no mercado e começou aí a apresentar essas soluções. É mais uma daquelas ideias de solução simples que você fica pensando, por que é que eu não pensei nisso antes, né? Exatamente. E tem pouca empresa ainda no mercado aí dá para montar aí mais umas 10 aí no mesmo ramo. Você sabe que eu estava... pode falar, pode falar. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, não sei nem se é uma pergunta, se é uma colocação. Eu estou na fase de desenvolvimento de um aplicativo. Você falou, eu fiquei com um pouco de dúvida, foi com relação ao registro lá, se é obrigatório ou não. Digamos, eu terminei meu aplicativo, fiz o lançamento. Seria interessante eu fazer esse registro antes do lançamento ou após o lançamento? Aí vai muito de sua estratégia de negócio. Porque, primeiro ponto, muitas empresas elas não procuram fazer o registro até para evitar uma concorrência desleal, porque vamos imaginar que você coloca você abre o seu código-fonte, né, num INPI desse, e aí uma outra empresa vai lá, pega o seu código-fonte, faz algumas alterações e aí lança um aplicativo basicamente do mesmo jeito, só que com algumas melhorias. Então, muitas empresas deixam de fazer o registro por conta disso. Outras empresas já fazem o registro justamente para proteger, como segredo industrial. Você nunca vai achar o código-fonte de uma aplicação do Google. Lá ela é protegida por segredo de negócio. Então, vai muito da estratégia do negócio. Se você vai lançar antes, se você vai registrar antes ou depois do lançamento, acredito que vai muito tá pronto o código-fonte, por que não fazer logo o registro? Né? Se tiver já no ponto, né, se você conseguir já transformar, codificar, criptografar, colocar, né, o hash e todos os requisitos para fazer o registro no NPI, por que não registrar logo? Me permita até adicionar mais alguma informação, Eduardo. Chegou. Francineide, você também tem o seguinte que você tem que observar, né? Você está criando um aplicativo, né? Isso vai se tornar um negócio. E então você tem que ter aí, você certamente terá uma marca envolvida, né? Porque esse aplicativo deverá ser um negócio. Eu até estou falando porque eu conheço um pouquinho do caso aqui da Francineide, então por isso que eu estou elaborando um pouquinho mais. Você vai ter uma marca, então aí você tem o primeiro registro da sua marca, né? O registro desse negócio como marca. E aí você tem o aplicativo que pode ser feito também o registro do software, que já é o segundo registro, né? E esse registro ele vai te proteger, né, justamente contra a pirataria. De repente você pode observar que tem pessoas que estão utilizando aí o seu aplicativo, mas não lhe pagaram a licença de uso. Então você vai poder exercer o seu direito aí, né? Já que você registrou o seu software e poder, né, ter uma reparação de danos
né, em relação a essas pessoas que utilizaram o seu software de forma indevida, sem pagar para você a licença de uso. Bom saber, Samuel, realmente vou ter que providenciar o registro logo. Exato, é importante. Ai, ai, obrigada. Nada. Bom, pessoal, então, alguém mais tem alguma dúvida? Não chegou mais nenhuma pergunta aqui no chat, mas quem quiser fazer também aqui na reunião pode ficar à vontade. Caso não tenha mais nenhum, acho que a gente pode ir aí para as últimas, né, as falas finais aqui de encerramento. Bom, então eu queria, Eduardo, que você pudesse dar uma mensagem final aqui para a gente poder fazer o encerramento da sessão de hoje. Ah, legal, vamos lá. Primeiro agradecer, né? Agradecer pelo convite, parabenizar o evento. Tá vendo como é um tema que surgem muitas dúvidas, né? Porque é um tema fascinante e ele é gigantesco e infinito. E eu acho que o campo do direito autoral é um campo ainda muito pouco explorado pelos empreendedores. Muito pouco. Eles estão ali mais no, né, marcas, criando, né, empresas de consultoria para marcas ou patentes, desenho industrial, enfim. Mas o direito autoral é infinito. Tem muitas oportunidades. Então, o que eu deixo é mais uma mensagem de aquele apoio moral, né, para focar nesse campo, porque há muitas oportunidades de mercado para quem quer explorar. E é isso, parabenizar mais uma vez Leonardo, Samuel, né? Ficar à disposição de todos. Vou deixar aqui meus contatos aqui no chat e ficarei sempre à disposição aí de vocês aí para bater um papo aí sobre qualquer assunto relacionado à propriedade intelectual. Obrigado aí a todos e a todas. Obrigado, Eduardo. A gente agradece, né? A gente aqui agradece aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em estar participando aqui do nosso evento. E lembrando a todos que a Semana da Propriedade Intelectual ainda vai até sexta-feira, né? Então, temos aí ainda mais 2 palestras, né, com temas relativos à propriedade intelectual. Amanhã nós temos a Marina Reis falando aqui para a gente de desenho industrial, né? Então, vamos aprender um pouquinho aí sobre essa vertente da propriedade intelectual com a Marina. E na sexta-feira nós vamos aí ter o tema de patentes. Então, as patentes, né, que são tão famosas aí, e nós teremos o Marconi Máximos fazendo aqui o tema sobre patentes. Então, fiquem atentos ao nosso chat lá do WhatsApp, né? Quem não entrou ainda no grupo do WhatsApp, entre, porque lá a gente está dando todos os alertas, encaminhando informativos. E após aqui o encerramento da nossa sessão, eu vou colocar lá no e-mail para todos e também no grupo do WhatsApp a nossa pesquisa de avaliação, né? Uma pesquisa muito rápida, né? Bem simples, apenas 3 perguntinhas lá para a gente poder estar tendo um feedback de vocês em relação ao nosso evento. Bom, então era isso, pessoal. A gente agradece muito a participação de todos, né? Foi muito bom a gente poder ter vocês aqui durante essa tarde. E amanhã a gente está de volta às 4 da tarde, né? Com mais temas relativos à propriedade intelectual aqui na nossa Semana da Propriedade Intelectual. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Parabéns, Samuel, Leonardo. Tá ótimo o evento. Obrigado, professor. Excelente. Meus parabéns. Nos encontramos amanhã. Liga o microfone, Samuel. Opa!
Obrigado, professor. É só agradecimentos aqui e amanhã a gente está aqui de novo. Tá? O evento Com está tendo uma certeza. boa participação aí, né? Bem bacana. Tá, tá, com certeza. Vamos lá. É estimulante. Até mais. Até mais, boa tarde. Boa tarde para todos. Boa tarde. Rapaz, e na hora do encerramento eu esqueci de tirar os prints, ó. Cara, eu tava pensando, eu pensei que tu tinha Porra. desistido, aí eu nem falei, ó. Não, foi porque eu esqueci mesmo. Na hora que eu terminei de falar foi que me lembrei. Aí já tinha dado tchau, o pessoal já tava saindo, ó. Droga. Mas consegui tirar algum assim no meio do evento. Eu nem me lembrei, nem no meio da reunião, não me lembrei de tirar, ó. Poxa. Fiz só um aqui rapidinho, mas Tava o nem com a câmera Eduardo, aberta, né, pessoal? o único que eu fiz, o Eduardo já estava com a câmera fechada. Poxa, nem me lembrei. Amanhã a gente tira duas aí. É, tem que fazer um roteirozinho da abertura, já fiz ele, mas do encerramento. A Marina disse que chamou um pessoal aí para participar amanhã. Ah, Eu acho beleza. que ela deve ter entrado com o pessoal do trabalho antigo dela e tal. Legal. Ah, tá, beleza. Não, eu tinha um grupo, são um ou dois grupos que tinha da época daquele curso da OMP. Eu estou jogando Hum, direto lá, eu estou percebendo que tem umas pessoas que estão entrando. de lá, né? É, aí lá tem gente do Brasil todo. É, lá tem gente em todo lugar. Hoje tá bom, Leonardo, deu tudo certo, foi bom, o evento Beleza, foi tranquilo. A gente vai encerrando. tá certo. Amanhã estamos aí de volta, firme e forte. Valeu. Valeu, valeu.